Quando se fala em FPS, provavelmente o primeiro jogo que vem na cabeça de muitas pessoas é Call of Duty ou Battlefield. E faz sentido, já que esses jogos são sinônimos quando se fala em jogos de tiro e ajudaram a consolidar a imagem do gênero como ele é conhecido hoje em dia. Mas teve um jogo que foi lançado antes de todos eles que foi muito mais importante: Doom. Ele não foi nem de longe o primeiro FPS, mas foi o jogo que mais influenciou os jogos lançados posteriormente, por conta das tecnologias usadas no seu desenvolvimento, que fizeram dele tão inovador na época. Hoje em dia ele não é nada surpreendente, mas em 1993 esse foi o ápice dos videogames. Mas com o passar do tempo, Doom começou a ficar meio esquecido e outros jogos começaram a se popularizar, até chegarmos no sucesso de COD e BF, que eu não nego que são jogos bons. Mas a Activision e a EA exploram essas franquias de um jeito tão desalmado e claramente ganancioso que eu não consigo me empolgar muito com eles. Somando a isso a popularização do gênero e a grande quantidade de jogos querendo uma fatia dessa base de fãs de Call of Duty e Battlefield, eu sinto que esses jogos começaram a ficar muito parecidos uns com os outros. Mas em 2016 teve um FPS que se destacou em relação a todos os outros que eu já joguei: Overwatch. Overwatch é um jogo multiplayer muito bom, mas falando só sobre o modo single player, o shooter mais divertido que eu já joguei, que também foi lançado em 2016, foi Doom. Eu nunca joguei os primeiros jogos de Doom, mas eu sabia da sua importância para a indústria, então eu fiquei curioso para saber se esse reboot / sequência conseguiria honrar o legado do primeiro jogo. Assim, quando eu finalmente joguei, eu amei. Diferente de outros jogos que você só precisa ficar tirando de longe e quando o personagem recebe muito dano, ele só precisa ficar escondido para a vida recuperar, Doom foi na direção oposta e fez com que o jogador continue em movimento para evitar tomar mais dano e continue atacando para conseguir finalizar os inimigos. Isso faz com que o combate fique muito dinâmico, já que a todo momento você precisa ficar esperto com os inimigos que te atacam de longe, ao mesmo tempo que você precisa fugir dos inimigos que te atacam de perto, enquanto você tenta não morrer e recuperar vida e munição. Por isso é muito importante ficar em movimento o tempo todo, visto que os inimigos são agressivos, o que faz de Doom um jogo um pouco mais difícil que a média, mas a curva de aprendizagem não é muito complicada, já que a dificuldade vai aumentando progressivamente e vai ensinando o jogador a jogar de uma forma mais ofensiva e a utilizar o arsenal disponível. A variedade de armas disponíveis não é tão grande, mas todas elas são bem distintas e têm seus próprios mods, o que faz com que todas elas sejam úteis de alguma forma. Mas o destaque do combate fica por conta da variedade dos demônios. Conforme o jogador vai adquirindo novas armas, mods e melhorias, o jogo começa a introduzir inimigos cada vez mais fortes, mas não do jeito preguiçoso, simplesmente aumentando a vida e o dano deles, e sim do jeito certo, fazendo com que cada inimigo tenha seus próprios movimentos e fraquezas, o que deixa a jogabilidade muito mais engajante. E temos a trilha sonora. Pra quem gosta de rock, eu acho muito difícil não se empolgar com as músicas de Doom. Mick Gordon fez um excelente trabalho aqui e a trilha sonora combinou perfeitamente com o jogo. Como deu pra ver, eu gostei muito de Doom, então quando foi anunciada a sequência alguns anos depois, eu fiquei bem mais hypado e ao mesmo tempo curioso pra saber como a Bethesda ia conseguir fazer um jogo ainda melhor que o primeiro. E olha, eles conseguiram. A primeira coisa que você vai perceber é que Doom Eternal é bem mais difícil que o primeiro jogo. Os inimigos aqui são mais agressivos e o jogador tem menos munição, mas é aí que essa sequência começa a ficar mais interessante. No primeiro jogo, a arma que eu mais usei foi a Super Shotgun, já que ela é bem forte e como os inimigos dropavam munição frequentemente, eu nunca me preocupava em ficar sem munição. E quando eu enfrentava um inimigo mais forte, eu simplesmente atirava sem parar já que eu tinha munição de sobra. Em Doom Eternal, as coisas já são bem diferentes. Como as armas pesadas consomem muito mais munição, você vai ter que usar elas com mais cuidado, e é extremamente importante explorar os pontos fracos dos inimigos, já que isso vai te economizar munição, e em alguns casos vai diminuir o poder ofensivo dos inimigos. Por isso você vai trocar de arma com muito mais frequência aqui, já que cada arma é necessária para acertar o ponto fraco dos diferentes tipos de inimigos. Para compensar a falta de munição, o jogo dá algumas outras opções, como lança-chamas, a granada congelante, uma habilidade de esquiva, entre outros, o que faz com que o combate aqui seja mais estratégico, mas nem por isso menos frenético. Apesar de algumas polêmicas em relação ao desenvolvimento da trilha sonora de Doom Eternal, o jogo não decepciona e traz uma trilha sonora muito boa e tão empolgante quanto a do primeiro jogo. Doom Eternal é tudo que eu espero de uma sequência. Ele não caiu naquela armadilha do mais e maior, como por exemplo mais missões e um mapa maior. Ele é melhor. Ele pega tudo que funcionava no jogo anterior, leva para o próximo nível e confia na habilidade do jogador de se adaptar. Eu recomendo que você jogue o primeiro Doom antes de jogar Eternal, já que ele vai te ajudar a se familiarizar com as mecânicas do jogo e é uma ótima introdução para a série. Sinceramente, eu não tenho nada a reclamar desses jogos. Eles têm alguns colecionáveis inúteis, mas como alguns deles são engraçadinhos e como eles não são muitos, eu consigo passar um pano para isso de boa. Doom é um jogo que sabe exatamente quais são os seus pontos fortes e aposta com força nisso, trazendo um combate rápido, desafiador e envolvente, com um IA competente, ótimos controles e uma incrível trilha sonora. Se você gosta de ação e de FPS, faça um favor a si mesmo e jogue Doom.